Vida saudável é o nosso tema hoje aqui, conversando com Estela Vilela, estrategista em emagrecimento, que veio aqui colaborar conosco sobre esse assunto. Essa história de justificar que mudou o comportamento, que se tornou compulsivo, que emagreceu, que engordou por conta de um problema psicológico, isso tem base científica ou é jogada? Sim. Hoje, Cataldi, a obesidade, a gente separa ela em 2 pontos. 15% da obesidade de hoje é por fatores metabólicos e genéticos e 85% é por outros fatores. Desses 85%, 2% somente são os compulsivos, que é onde você me questionou aí. Só que compulsivo é aquele que come até o reboco da parede. Ele precisa da ação da mastigação, ele precisa comer qualquer coisa. E existem os irresponsáveis alimentares e os formadores de maus hábitos. Será que o segredo é o camarada também não se dedicar ao primeiro prato assim com tanta veemência? Comer um pouquinho no almoço, depois fazer um lanchezinho às 3 horas da tarde. Sim, isso é muito importante, o planejamento. Quanto mais informação certa você dá para o seu corpo, mais resposta certa ele vai dar. E aí, voltando àquela questão do irresponsável alimentar, a gente sabe que está errado e a gente faz. E os maus hábitos, a gente não sabe que é errado e a gente faz também. Então, eu falo assim, hoje em dia, as pessoas elas acham a comida como o seu refúgio. A comida ela não tem que ser o seu refúgio. A gente tem que tirar o foco da comida e achar outras estratégias. Porque senão, ai, tô triste, eu como, tô feliz, eu como. Tudo vai descontar na comida. Mas até quando? E se estiver infeliz, come também. Come também. E aí eu falo, vai adiantar? Aí comeu, engordou, vai ter mais um problema. Pois é. Então hoje nós temos várias ferramentas para desviar o seu foco da comida e achar outras fontes de prazer. E aí por isso que a gente tem que trabalhar muito o nosso cérebro. Hoje nós temos 2 pontos aqui que eu gosto muito de explicar para os meus pacientes, que é o sistema límbico, que está bem aqui dentro, e o córtex pré-frontal. O sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E se a gente for por ele toda vez, a gente vai se dar mal, não é verdade? Por isso que a gente tem que ativar o nosso córtex pré-frontal para a gente pensar antes de fazer alguma coisa. É onde a gente entra em ação, a gente pensa o que a gente tem que fazer. Então isso é muito importante a gente ativar essa parte do nosso cérebro para a gente ter atitudes. Então a gente pensar antes de comer. Eu falo assim, a gente não faz uma faculdade, a gente não estuda, não dedica o tempo. O emagrecimento e a nossa saúde também tem que ser assim. A gente tem que dedicar o tempo a ela, eu falo até estudar, preparar um momento mesmo para a gente se planejar. E quando a gente planeja as compras, a gente não tem aquele sabotador que fica na nossa cabeça, ai, não tem nada na sua casa para comer, pede uma pizza. Não é verdade? Verdade. O mais fácil. Compra uma lasanha pré-pronta, daquela que vende lá no supermercado. Cheia de sódio, não é verdade? E aí chega no médico, o médico fala assim, tem que emagrecer, mas emagrecer, qual que é o principal? É a gente mudar esses hábitos. Estela, então me diz, comer fora é o grande vilão dessa história aí do emagrecimento, da vida saudável, ou pode, às vezes, dar um passeio lá na gôndola? Pode sim. Mas a gente tem que estar com o nosso... Festinha de aniversário, a gente fica com a boca pior. É o que eu falo, nós Ou pode temos pegar um que... brigadeiro. E comer escondido. É o que eu falo assim, nós temos que fazer boas escolhas. Por isso que eu falo que a dieta ela não funciona, porque ela tem um início e ela tem um fim. E geralmente a gente faz dia do lixo na dieta. E aí que não funciona, porque a gente já acorda com aquele pensamento sabotador que a gente pode comer tudo. Ah, dia do lixo tem na semana? Existe, mas a gente não trabalha com isso. A gente trabalha em dia após dia, a gente fazer boas escolhas para a gente gerar um hábito. E gerar um hábito exige dedicação, comprometimento. Não só comigo, mas com o paciente mesmo. E tem sempre aquele capetinha na festa que fica assim, por que você não come? Não só vai um fazer mal, só um pedacinho. Aí eu falo assim, a gente tem que entender aonde a gente quer chegar. Não é verdade? A gente tem que ter um propósito. Se você está numa alimentação, quer mudar o seu corpo, você tem que mudar a sua mente primeiro. Então isso é muito importante. Voltando à questão do restaurante, a gente pode sim comer em restaurante, mas a gente tem que fazer boas escolhas. Mas também é legal a gente se planejar e a gente fazer a nossa marmitinha também em casa. Porque a gente sabe o que a gente pode comer, fazer as combinações certas dos alimentos. Mas o mais importante, Cataldi, é a gente ser livre. Então, quanto mais você sabe o que você pode comer uma pizza de vez em quando. A questão não é o que comer, mas a quantidade.
Não é Estela, verdade? eu acho que a gente tem que aproveitar o seu conhecimento e esse Sim. momento da televisão para dar um toque na turma com relação à obesidade e sobrepeso. Sim. Para o pessoal saber o risco que está correndo com a obesidade e sobrepeso. Você não pode dar um toque aí, não? Sim. A obesidade hoje, eu falo que ela causa muitas doenças, né? Como nós já falamos. Então, a gente tem que parar para pensar. E daqui 1 ano, e daqui 5 anos, como é que eu vou estar? A obesidade, ela causa várias doenças crônicas, né? Como a hipertensão, como a diabetes, como doenças de sobrecargas articulares. Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá, faz 30 sessões de fisioterapia para uma dor no joelho. Olha, e diabetes tem decorrência também com a tua cegueira e amputações, hein? Sim, sim. E aí adianta o paciente ficar lá fazendo várias e várias sessões de fisioterapia. Se a gente não tratar a causa, sendo que a obesidade é a causa, então eu falo, é um ciclo vicioso. Hoje nós temos que tratar a causa, que é a obesidade. Eu falo que é o começo de todos os males aí. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Se você não pode ir numa nutricionista ou você tem dificuldade de ir em algum lugar cuidar da sua saúde, você pode começar em casa. Fisioterapia e exercícios são fundamentais, mas decorrem também de outros acompanhamentos. Tem que cuidar, Eu fico sim. preocupado porque eu vejo muita gente acordando cedo, indo para a esquina, para aquelas maquininhas que muitas prefeituras estão instalando aí, sem um professor de educação física, Tem sem que uma tomar orientação. cuidado, sim. Aí o cara vai para lá, blá, 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 fica feito um louco olhando aquele negócio. E no final, uma caminhadinha talvez funcionasse mais do que aquilo tudo. Também. E a gente também tem que pensar o que a gente pode comer antes dessa caminhada. Então, faz muita diferença para o nosso organismo. Inclusive, a gente fala assim, tem que comer de 3 em 3 horas? Não necessariamente. Você pode comer de 2 horas e meia ou até de 4 em 4 horas, seguindo o seu ritmo de vida, seguindo o seu planejamento, a sua rotina. Mas o mais importante é ofertar nutriente para o seu corpo. É ele entender que sempre você vai estar nutrindo ele. Porque imagina só, Cataldi, hoje eu não vou almoçar, então vou pular uma refeição. O seu corpo pensa assim, não sei quando o Cataldi vai comer de novo, então eu vou reservar, vou guardar essas calorias para mim. Mas não é isso que é interessante, porque daí a gente começa a fazer o quê? Acúmulo. E aí a gente começa a ter reserva. Para onde vai a reserva, Cataldi? Aí não é legal, não é verdade? Estela, nós temos ainda 30 segundos. Eu tenho a impressão que nós falamos bastante sobre o assunto, mas é uma coisa muito legal, inesgotável, né? É bem Tem abrangente. muita coisa para você Sim. falar. Tem um contato, um site que você possa passar para a gente, para as pessoas dirigirem perguntas também a você lá? Sim, nós temos a página da clínica, que é Clínica Doutora Estela Vilela. Nós temos também o nosso Instagram, que é Doutora Estela Vilela. E também nós temos o telefone da clínica, que é o 3224-4679. E o nosso WhatsApp também, que a gente tem uma equipe também para te atender e tirar algumas dúvidas também, que é o 012, que é aqui da região de Caçapava, 012-988, que é o telefone WhatsApp, que é o 982-818126. Então, lá também você pode agendar uma consulta, pode tirar as dúvidas, que a gente está lá para melhor atender vocês. Estela Vilela, estrategista em emagrecimento. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou aproveitar muito dessas dicas de hoje, tá bom? Sim, muito bom.